A especialidade é o turismo em todos os cantos do mundo. O DC Notícias Web conversa hoje com um dos grandes nomes do setor e de uma instituição internacional parceira da UDC, professor Dr. Robertico Croix, da Rosen College e Universidade Central da Flórida, nos Estados Unidos. Vamos começar então falando sobre o DC Notícias Web e conversando hoje com uma personalidade internacional de uma das grandes parceiras do Centro Universitário UDC, que é o professor doutor Robertico Croix. Ele é reitor associado de pesquisa e administração, diretor Dick Pope Senior do Institute for Tourism Studies e professor da Rosen College. E é um grande prazer, enorme prazer, aqui para o DC Notícias Web, para o UDC, conversar com o senhor, agora virtualmente, mas é um grande prazer, é uma honra muito grande, professor. A honra é minha em falar com vocês sobre o que estamos fazendo aqui nos Estados Unidos, sobre nossa colaboração com vocês e sobre o turismo em geral. Professor, antes de mais nada, então, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a importância dessa parceria que existe com a UDC, até porque é uma parceria que teve esse convênio renovado, né? Então, e que, na verdade, vem se solidificando, vem se fortalecendo cada vez mais, professor. A parceria entre diversas universidades e a Universidade Central da Flórida é muito importante. É um componente significativo da visão da universidade, no sentido de estar em contato com o mundo. E é claro, por causa da relevância do Brasil, particularmente para a região central da Flórida, onde estamos localizados, em Orlando. O Brasil tem uma presença muito forte aqui, em termos de negócios, turismo, esportes. Acredito que a parceria que temos com a UDC é muito relevante, não somente em termos de pesquisa e projetos educacionais, mas também para manter a amizade entre os dois países. Professor, indo nesse viés da parceria, a importância dessa parceria, até porque foi feito um trabalho já, uma pesquisa conjunta com a UDC, que é justamente uma pesquisa na área gastronômica e na área de hotelaria. Como é que foi esse trabalho, professor? Iniciamos a nossa pesquisa em colaboração com a UDC há alguns anos, cerca de 5 anos atrás, quando fui convidado para ir à UDC com alguns colegas meus. Há cerca de 5 anos, quando eu estava aí, estabelecemos uma agenda de pesquisa com a UDC, que incluiu, entre outras, a pesquisa dos restaurantes e está avançando para a qualidade de vida e outras questões muito importantes para o desenvolvimento. Estamos muito honrados e animados sobre os resultados e a oportunidade de trabalharmos juntos com a UDC. Em termos de resultados, professor, essa pesquisa, até porque é muito importante para a UDC, ainda mais com uma parceria dessa, internacional, uma das referências mundiais, mas em termos de resultados dessa pesquisa, já tem alguma coisa? O que pode se utilizar dessa pesquisa, desse trabalho conjunto? Vou começar dizendo que há 2 componentes importantes em pesquisas. O primeiro é o que chamamos de validade interna, que basicamente olha para as proposições e a metodologia e como essas proposições são aplicadas em diferentes contextos. A esse respeito, a colaboração com a UDC é muito importante, porque a UDC permite que olhemos para a segunda parte da pesquisa, que é a validade externa. Significa, podemos traduzir essas proposições que elaboramos teoricamente ou através de método quantitativo para o contexto de, por exemplo, Foz do Iguaçu com a UDC. É uma pergunta muito importante e o que descobrimos com a pesquisa que fizemos junto com a UDC é que ela nos deu a oportunidade de enfatizar e expandir conhecimentos e a validade externa de nossas proposições. A segunda parte da relevância da colaboração com a UDC é quão práticos são os resultados, como podemos utilizá-los. O que descobrimos junto com os pesquisadores da UDC é que a pesquisa nos deu achados significativos, perspicazes e práticos para serem aplicados na área gastronômica em Foz do Iguaçu. Professor, o senhor já veio por mais de uma vez aqui em Foz do Iguaçu e nos teve a honra, inclusive, da sua palestra, enfim, da sua fala.
Como é que o senhor analisa essa troca de experiências, a sua vinda aqui em Foz do Iguaçu, principalmente para o mundo acadêmico, que está começando agora, trocando essas informações internacionais? A troca de informações é muito importante e o que aprendemos com a pandemia foi a oportunidade de acelerar a comunicação com outras universidades, como por exemplo a UDC, utilizando plataformas tecnológicas para conversar mais frequentemente. Isso reduziu os custos tremendamente. Este é um exemplo de como podemos gerar informação, ter essa conversa com vocês sem estar fisicamente aí. É muito importante porque reduz a questão do tempo e do custo envolvido. Acredito que no futuro haverá muito mais oportunidades para aprofundar a colaboração com a UDC. Professor, eu já falo com o senhor sobre essa questão da pandemia, sobre o turismo. Antes disso, eu queria falar sobre o seu livro, seu último livro. O senhor já tem outros 3 livros e já colaborou também com tantos outros livros, com participações. Mas fale um pouquinho sobre esse último livro, professor. O livro, que acredito ser muito relevante para o Brasil e a América Latina em geral, enfoca em como o turismo pode impactar e ajudar a reduzir a pobreza em países latino-americanos. O que descobrimos em nosso estudo, junto com o meu colega, Dr. Manuel Oliveira, fizemos pesquisa de campo no México, Colômbia, Equador, Nicarágua, Costa Rica e também algumas observações na área de Foz do Iguaçu. E o que descobrimos é que o turismo pode ser um veículo para reduzir a pobreza. Isso é muito importante. De uma perspectiva objetiva, descobrimos que o turismo pode elevar aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, erguê-los para que possam cruzar a linha da pobreza e não serem considerados pobres. Quando realizamos essa pesquisa, perguntamos a pessoas pobres como se sentiam sobre as oportunidades que o turismo pode criar, como o turismo pode melhorar suas condições de vida, e descobrimos que, em muitos casos, o turismo pode deixá-los mais felizes e melhorar suas condições de vida para que possam ver suas vidas com mais satisfação. Professor, seguindo essa linha, então, do tema do seu livro, dessa questão de reduzir a pobreza nos países com o turismo. Mas na prática, professor, isso como funcionaria? Como implantar algo em que possa beneficiar o turismo, a cidade, o desenvolvimento, mas reduzindo a pobreza? Acredito que uma das coisas mais importantes que o turismo pode fazer é gerar empregos. E o turismo gera muito emprego, mesmo para as pessoas sem altas habilidades naquele determinado momento. A segunda coisa é que o turismo pode criar muitas oportunidades de mobilidade de carreira. Se você tem um emprego na área do turismo, tem a oportunidade de subir os degraus da escada, pois o turismo requer talentos. Treinamento é muito importante e é o que a UDC está fazendo com esse programa, ensinando os estudantes. E isso é muito importante para a mobilidade de carreira. A terceira questão é que o turismo cria oportunidades de negócios. Você pode criar seu próprio negócio, por exemplo, em gastronomia, fazendo souvenirs. Você pode ter muitas oportunidades de acordo com seus talentos, não necessariamente trabalhando em hotéis, restaurantes, mas prover produtos para o turismo com base nas oportunidades. O quarto ponto é que o turismo tem várias ligações. Por exemplo, agricultores vendem seus produtos para restaurantes e hotéis, então pode-se criar essas ligações para gerar mais renda. Finalmente, a questão mais importante é que, como o turista é livre para mover-se para onde quiser, o turismo pode democratizar o dólar, pois o turista move-se de um lugar para outro, de uma atração para outra. Vai a restaurantes, compra souvenirs, faz compras, hospeda-se em hotéis, faz atividades e, aonde for, deixará dólares. Então, o turismo democratiza o dólar para que todos tenham benefícios. Essas questões são muito importantes. E, finalmente, esqueci de mencionar uma questão importante. São os impostos arrecadados com o turismo. Então, depende da visão do governo, como o governo vai usar esses dólares para apoiar programas para aliviar a pobreza. Professor, o senhor esteve em Foz do Iguaçu por mais de uma vez. De alguma forma, em suas pesquisas, seus estudos, ou vindo aqui em Foz do Iguaçu, o senhor chegou a analisar o turismo aqui da cidade, aqui dessa região? Enfim, o que o senhor sabe do turismo aqui de Foz do Iguaçu, da fronteira? Estive em muitos lugares em Foz, como por exemplo as cataratas, que são muito conhecidas. Mês passado, vi uma reportagem na National Geographic que menciona as cataratas como uma das maravilhas do mundo. Digo isso porque vocês têm uma atração única, a qual vocês podem utilizar para ajudar no desenvolvimento da área.
Minha observação é que há uma lacuna entre essa importante atração e a indústria do turismo em Foz do Iguaçu. Acredito que não há divulgação suficiente no mercado internacional para promover Foz do Iguaçu. A última vez que estive aí, há alguns anos, Foz recebia cerca de 1 milhão de turistas por ano, e não só internacionais. Mas com base nas cataratas, vocês têm um potencial único para realmente desenvolver a indústria do turismo em Foz em um nível muito mais alto. Acho que precisa de mais coordenação, uma visão mais clara sobre o que fazer com o turismo, o quanto o turismo é importante para a região e como desenvolver ainda mais e como apoiar essa atração natural única que vocês têm. Professor, agora sim, vamos falar um pouquinho do momento mundial, até porque eu acho que o turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia, se não o mais afetado, e que provavelmente demore até mais tempo para essa retomada. Como é que o senhor analisa o turismo mundial nesse momento, professor? É claro que a Covid impactou muito o turismo e a razão é muito simples. Os dois componentes mais importantes do turismo são a mobilidade e a interação social. A partir do momento em que você impede a mobilidade, você interrompe o turismo. Isso foi o que aconteceu quando os países decidiram fechar suas fronteiras e impor restrições à mobilidade. Isso significa que, automaticamente, o turismo caiu de 90% ou 80% a 0% durante os últimos meses. O que vimos nos Estados Unidos é que desde o início do outono, final de agosto, início de setembro, temos visto um aumento constante do turismo voltando ao seu nível. Por exemplo, em Orlando, esperamos para o início do ano que vem um nível de turismo de 50% de antes da pandemia. Há uma ressalva, pois depende de como o governo e as pessoas se comportarão para restringir a propagação do vírus. Isso é muito importante. O que aprendemos é que não é um problema econômico no sentido de que as pessoas não tenham dinheiro para viajar, mas sim que elas não podem viajar por causa das restrições da saúde e mobilidade. Esse é o problema. Assim que removermos isso, veremos uma grande retomada de férias, viagens e atividade de turismo. Essa é a expectativa. Isso que estamos vendo. Tenho que enfatizar que estou preocupado com o aumento de casos no inverno nos Estados Unidos e Europa e devemos trabalhar para controlar a propagação. O senhor acredita que o turismo mundial volte à normalidade em quanto tempo, professor? Eu estimo que até o verão do ano que vem teremos um turismo estabelecido novamente. Este não é o primeiro choque do turismo. O turismo é vulnerável a choques externos, coisas que não podemos controlar. Tivemos o 11 de setembro nos Estados Unidos, tivemos a recessão financeira, a diferença do Covid e a duração tem durado mais comparado a outros. Mas o turismo é uma indústria muito resiliente. Então, meu palpite é que no verão do ano que vem já teremos voltado muito próximo aos níveis de antes da pandemia. Professor, depois da pandemia, com certeza o senhor deve voltar a Foz do Iguaçu, mas até lá, existe uma expectativa de uma palestra virtual aos alunos aqui do Centro Universitário UDC? Claro, estou disponível. A reitoria da UDC sabe que estou disponível. Sou um grande amigo da UDC. Gosto muito do seu trabalho e sempre que houver oportunidade, daria uma palestra com prazer. Professor Dr. Robertico Crois, gostaria de agradecer demais essa entrevista no DC Notícias Web. Foi uma honra conversar com o senhor virtualmente e vamos aguardar esse pós-pandemia para aí sim conversarmos pessoalmente. Muito obrigado. Obrigado. Thank you for the honor and the opportunity.